Bom dia, queridos irmãos. Estamos iniciando mais uma escola bíblica virtual. Estamos estudando a vida cristã na prática. O seguinte tema, a esperança. Hoje quero compartilhar com vocês a minha esperança está. Aonde está a sua esperança? Então, nós temos que ver que a nossa esperança tem uma expectativa. Aonde nós queremos chegar? Eu quero compartilhar com vocês a minha esperança está. Há um hino cantado nas igrejas reformadas que diz: a minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor. Desde o início de nosso estudo, temos mostrado que a nossa esperança deve estar em Deus, como podemos ver. O hino diz: a minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor. Mas por que está firmado no Senhor? Então, vamos ver. Em 1 Timóteo, capítulo 4, verso 10, diz: ora, é para esse fim que labutamos e nos esforçamos sobremodo, porquanto temos posto a nossa esperança no Deus vivo, Salvador de todos os homens, especialmente os fiéis. Então o texto está mostrando para nós que nós temos que crer em Cristo Jesus. Crendo, somos salvos pela fé. E assim, temos que nos esforçar dia após dia para permanecer firmes na esperança que nós temos no Deus vivo. Que Deus vivo está se referindo a Cristo Jesus, que nasceu, morreu e ressuscitou, para nos dar esta viva esperança de ir até ao Pai. Então, Ele tem poder para salvar todos os homens, principalmente os fiéis. Quem são os fiéis? Aqueles que creram em Cristo Jesus como Senhor e vivem em conformidade com a palavra de Deus. Então vamos lá. A minha esperança está na graça de Deus. O que é graça? Graça é aquilo que eu não mereço, mas por causa do grande amor por nós, por aqueles que creem em Cristo Jesus, Deus permite sermos salvos mediante o sacrifício vivo de Cristo na cruz. Então, graça é aquilo que eu não mereço, mas Deus quis me dar por causa do seu grande amor. Então vamos lá. No Salmo 33, verso 18 e 19, diz: eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre os que esperam na sua misericórdia, para livrar-lhes da alma da morte e no tempo da fome conservar-lhes a vida. Então você vê, tem uma outra palavrinha, misericórdia. Misericórdia é aquilo que eu mereço, mas Deus não quer me dar. Porque eu mereço o inferno, mas Ele me quer dar a sua graça, o seu grande amor. Para quê? Para que possamos ser livres da alma da morte, livres de todo pecado, sendo perdoados, justificados em Cristo Jesus para ser salvo. Também, em Efésios capítulo 2, 6 e 7, e juntamente com Ele, Cristo Jesus, nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus, para mostrar a suprema riqueza da sua graça, para mostrar que em Cristo nós somos salvos, justificados, perdoados, e assim está na graça de Deus. Também a minha esperança está na graça de Deus. Tito, capítulo 3, verso 7, a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Eu só tenho a vida eterna por causa da graça de Deus. E a graça de Deus é revelada em Cristo Jesus. Por isso, a minha esperança está na graça de Deus. Romanos 8:1. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. A graça nos libera de toda condenação em Cristo Jesus, porque Ele morreu pelo meu pecado. Por isso que a minha esperança está na graça de Deus. A minha esperança está na salvação.
A graça é o ato de Deus em Cristo Jesus de sacrificar para me salvar. A graça me traz a salvação. Ou seja, Salmo 16, 9 e 10. Alegra-se, pois o meu coração e o meu espírito exulta. Até o meu corpo repousará seguro, pois não deixará a minha alma na morte, nem permitirá que o teu santo veja corrupção. Olha para você ver, ele vai nos livrar a alma da morte. O que é isso? É a ressurreição em Cristo Jesus. Assim como Cristo ressuscitou, ele também dá a salvação para todos aqueles que creem em Cristo e serão ressuscitados em Cristo. Salmo 3:8. Do Senhor é a salvação, e sobre o teu povo a tua bênção, sobre todo aquele que crê em Cristo Jesus está a bênção da salvação, porque Ele é o Senhor da salvação. Atos 24, 15 e 16. Tendo esperança em Deus, como também estes a têm, de que haverá ressurreição, tanto do justo como de injustos. Por isso, também me esforço por ter sempre consciência pura diante de Deus e dos homens. Por que eu tenho que ter a consciência pura diante de Deus e dos homens? Porque a ressurreição para a vida eterna é para os justos. A ressurreição para os injustos é para o inferno. Então nós temos que ter uma vida crendo em Cristo Jesus para termos sempre a consciência pura diante de Deus, diante de todos os homens, sendo santo porque Deus é santo. E por último aqui, a minha esperança está na salvação, 1 Tessalonicenses 5, 8 a 9. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e do amor e tomando como capacete a esperança da salvação, porque Deus não nos destinou para a ira, para o inferno, mas para alcançar a salvação mediante o Senhor Jesus Cristo. A nossa esperança é a salvação em Cristo Jesus. Por isso nós temos que permanecer sóbrios, livres de todo pecado, de todo mal, de todos os vícios que nos afastam de Deus. A minha esperança está na volta de Cristo Jesus. Então, a minha esperança está na graça, a minha esperança está na salvação, e depois da salvação vem a volta de Cristo Jesus para me buscar, para nos levar para o paraíso. Em João capítulo 14, verso 2 e 3, na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. João capítulo 14, verso 2 e 3. Ele foi assunto ao céu, mas ele voltará para nos buscar, para levar para o lugar que ele foi nos preparar. E também, em 2 Coríntios capítulo 5, do verso 7 ao verso 10, visto que andamos por fé, e não pelo que vemos. Entretanto, estamos em plena confiança, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. É por isso que também nos esforçamos, quer presentes, quer ausentes, para lhe sermos agradáveis. Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou mal que tiver feito por meio do corpo. Então Paulo está dizendo que quando Cristo voltar, nós vamos comparecer diante do tribunal, uns para a glória eterna, os outros para a ira vindoura, para o inferno. Em Mateus capítulo 24, 30 a 31, a minha esperança está na volta de Cristo. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e muita glória. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão seus escolhidos dos quatro ventos, de uma à extremidade dos céus. Então Cristo voltará para buscar a sua igreja, tendo um sinal visível a todos os cantos da terra. A minha esperança está na volta de Cristo,
1 João 3, 2, 3. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é. E assim mesmo se purifica todo que nele tem esta esperança, assim como ele é puro. Na volta de Cristo Jesus, nós seremos totalmente purificados. Nós seremos totalmente santificados, assim como Cristo é santo. Apocalipse 22, 20. Aquele que dá testemunho dessas coisas diz: certamente venho sem demora. Amém. Vem, Senhor Jesus. É notório, a vinda de Cristo está próxima. Os sinais estão acontecendo. É só você ler a palavra de Deus, notar o que está acontecendo, e você vai ver que Jesus está voltando. E a minha esperança é que a volta de Cristo seja o mais breve possível, como diz aqui, Maranata, vem, Senhor Jesus. Vem, Senhor Jesus. Esta é a nossa esperança. E por último, a minha esperança está em receber uma coroa. Deus tem uma coroa preparada para todos aqueles que creem no seu Filho Jesus. E que coroas são essas? 2 Timóteo capítulo 4, versos 7 e 8. Paulo diz: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé, já a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quanto amam a sua vida, a coroa da justiça. Somos perseguidos, somos injustiçados pela fé no Evangelho, pela fé em Cristo Jesus. Mas quando Cristo voltar, nós vamos receber a coroa da justiça, porque Cristo vai fazer a justiça se cumprir. Para uns a vida eterna, para outros a morte eterna. Então, todos aqueles que creem em Cristo Jesus, a esperança é receber a coroa da justiça. Mas não é somente esta coroa. Em 1 Pedro 5,4 diz: ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a imarcessível coroa de glória. Nós recebemos aqui a coroa de espinhos, assim como Cristo recebeu sofrimento, lutas por causa do Evangelho. Porque Cristo mesmo diz: quem quer seguir-me, negue a si mesmo, tome a cruz e siga-me. Sofrimento, dor neste mundo, mas lá na eternidade a coroa da glória. A coroa que está preparada para todos aqueles que creem em Cristo Jesus. Apocalipse 2,10. Não temos as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova. E tereis tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Então, para aqueles que são fiéis ao Senhor, se for necessário morrer, nós teremos garantido lá a coroa da vida eterna. Então, é promessa do Senhor para todos os que creem. E por último, 1 Coríntios 9, 25. Todo atleta em todo se domina, aqueles para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, a incorruptível. A coroa que o mundo dá. O ladrão rouba, a traça corrói, a ferrugem destrói, mas a coroa eterna, a coroa de glória, a coroa de justiça, ela é incorruptível, porque ela vem diretamente do coração de Deus para o nosso coração. Então, queridos, o que nós aprendemos hoje? A minha esperança está na graça de Deus, está na salvação, está na volta de Cristo, está em receber uma coroa de justiça, de glória, de vida eterna, uma coroa incorruptível. Que Deus nos abençoe e que você possa ter a mesma esperança, sempre, na graça de Deus, na salvação, na volta de Cristo e na coroa da vida eterna, preparada para todos que creem em Cristo Jesus. Vamos orar? Senhor, graças te damos, ó Pai,
porque tudo isso não é mérito meu, não é mérito nosso, não é esforço humano, não é boas obras, porque somos miseráveis pecadores que carecem do teu perdão, carecem do sacrifício de Cristo Jesus, que foi derramar seu sangue para me purificar de todo o pecado. Ó Deus amado, aplica isso em cada coração, para que eles possam ter a mesma esperança, uma esperança de serem salvos, uma esperança de viver pela graça, a esperança de que o Senhor voltará para buscar, a esperança de receber a coroa da vida eterna. Supre as nossas necessidades, perdoe os nossos pecados, aumenta a nossa fé, ó Pai. Coloca a tua mão sobre todos os enfermos, curando, libertando, restaurando, dando vida, ó Pai. Mas seja conforme a oração do Pai Nosso que diz, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Abençoa-nos, ó Pai. Restaura os casamentos, fortalece a vida dos nossos filhos, ó Pai. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe, queridos, e até amanhã, se Deus quiser.